Boa tarde, professora Nádia Fialho, Boa doutora tarde. professora Nádia Fialho. A gente está começando mais uma rodada do Pensar a Bahia e, a princípio, eu gostaria de saber se a senhora nos permite que seja gravada a nossa conversa, a nossa roda de conversa. Claro que sim, tem toda a autorização. Certo. Então, eh, o Edgar quer dar algumas palavras de boas-vindas para a professora, Edgar? Não, não estamos lhe ouvindo, Edgar. É Não. um prazer enorme receber aqui a nossa professora Nádia Fialho. Nos conhecemos há muito tempo, acompanho o trabalho dela e ela pode nos dar uma contribuição imensa para os nossos trabalhos. Estou ansioso por ouvir as observações da professora Nádia. Obrigada, Edgar. Eu sabia que ele queria lhe dar as boas-vindas. O projeto Pensar a Bahia, ele é um projeto que é coordenado pela Direste, por Edgar, e é um projeto que ele tem um propósito, que é pensar os assuntos que possam servir para o desenvolvimento da Bahia, que possa apontar caminhos para o desenvolvimento da Bahia. E a gente já tem muitas rodadas desse projeto, e esse projeto é um projeto exitoso, porque conta com a colaboração de toda uma comunidade em volta dele. Então, a gente tem professores, pesquisadores, alunos, e é uma diversidade de pessoas que contribuem nesse projeto. Então, a gente está com um tema específico agora do Pensar a Bahia, que é nos preocupa muito hoje essa questão da virtualidade com a questão da educação, da tecnologia, da informação e da comunicação. Um tema que a gente apelidou de ETIC, que significa exatamente educação, tecnologia, informação e comunicação. E a doutora hoje, a gente pediu a ela que, por favor, falasse um pouco como era formar os educadores e gestores escolares dessa era digital, né. A gente está vivendo uma revolução 4.0 nesse momento, e toda vez que uma revolução surge na humanidade, muda-se tudo, né, e a gente precisa, se posicionar com relação a isso. Eu vou falar um pouquinho sobre o currículo da nossa querida doutora Nádia Fialho. Ela é professora titular plena e aposentada da Universidade do Estado da Bahia, UNEB. Ela participa do programa de pós-graduação profissional em gestão e tecnologias aplicadas à educação, o GESTEC, e também do Programa de Pós-Graduação Acadêmico, Educação e Contemporaneidade, o PPGE-DUC. Ela é membro fundador da Academia de Ciências da Bahia, é membro honorário do Fórum de Educação do Estado da Bahia, ela é doutora em Educação pela UFBA, é pós-doutora pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é pós-doutora pela Universidade Federal do Sul da Bahia, ela tem mestrado em educação, ela tem especialização em psicologia clínica na Universidade Católica de Minas Gerais, em psicologia clínica pela Universidade Nacional Autônoma do México, licenciatura em psicologia da UFBA e formação de psicólogo também pela UFBA. Nós teremos, na condução desse encontro, a palavra da nossa. Se faltou alguma coisa, a senhora complementa desse currículo enorme, maravilhoso, de quem sempre estudou muito e contribuiu muito para a educação nesse país. Então, a gente vai ouvir a doutora por volta de 40 minutos e depois a gente vai para as perguntas e para o debate. Seja muito bem-vinda. Quero lhe dizer
que também esse projeto Pensar a Bahia é um grupo pequeno que estuda esses temas e que aponta essas alternativas, que é esse grupo aqui, que está aqui agora presente, que é coordenado por Edgar. E assim, nosso grupo é pequeno, por isso que a gente tem a muito a agradecer a colaboração de todas as pessoas que nos ofertam o seu conhecimento dentro do Pensar a Bahia. Então, vamos dar a palavra agora à nossa querida professora Nádia Age Filhado. Cida, obrigada. Você exagera, é muito generosa. Na verdade, eu me considero professora e psicanalista, porque eu sigo como psicóloga a linha da psicanálise, e vou explicar isso, inclusive, na fala. É uma oportunidade maravilhosa de estar com vocês no trabalho que vocês vêm desenvolvendo e que se espalha por muitas e muitas frentes, não é? Não é só através da roda de conversa, eu venho também acompanhando e participando, dialogando. Eu quero, portanto, agradecer muito o convite que foi feito. A rigor, não esperava, eu tinha conversado com a Edgar de que eu gostaria de ouvir os participantes convidados quando veio o convite. Quero agradecer pelas relações e parcerias já realizadas, e temos muito ainda a caminhar juntos. Precisamos, nós educadores, nós psicólogos, nós professores, precisamos de mais da equipe da SEI para abordar as problemáticas socioeducacionais na Bahia. Vamos dizer assim, de forma assim, bem objetiva, é a segunda live diretamente dirigida por Edgar, porque tivemos uma época na Academia de Ciências da Bahia, ele participou com a gente, discutindo a questão das desigualdades, né? E tive também discutindo com vocês o projeto dos 7 municípios. Então, são as mãos que vamos apertando na nossa caminhada, que nos apoiam para darmos os passos que precisamos dar, né? Eu quero aproveitar para saudar a Aline, a Cida, a Rodrigo e a todos os outros com os quais eu tive reunião, que tive a chance de conhecer, ao diretor, a Cássio, dizer que estamos disponíveis para dar sequência a essas reflexões. O momento é muito grave, sobretudo no campo educacional, e quando nós falamos do campo educacional, a gente já sabe que as problemáticas reverberam sobre todos os outros campos, porque a educação vai formar os profissionais de todas as áreas, né, do mercado de trabalho, do mundo do trabalho, melhor dizendo, seja a cultura, seja o deleite de cada um na sua vocação ou a inserção através dos seus empregos ou trabalhos a desenvolver que escolherem. Quero agradecer aos colegas que nos antecederam, pude com eles me sentir um pouco mais segura para abordar o tema. Não sou da área digital, eu vivo nela, estou imersa, ela me suga possibilidades de acesso, me desafia o acesso, ao manejo, à compreensão, e acho que foi muito bom termos iniciado com eles para que a gente pudesse adentrar o campo educacional. Evidentemente que nessa fala eu vou fazer um recorte ao campo da educação e já aproveito para recomendar aos que estão presentes, que estão assistindo, uma boa tarde a todos, aos que chegarem depois para ver a gravação, uma boa chegada também, porque quero recomendar que assistam às conferências que nos antecederam, as rodas de conversa que nos antecederam, né? E nesse momento inicial, eu quero também fazer uma menção parabenizando a generosidade e a liderança de Edgar Porto pela capacidade de pensar estratégias e de reunir pessoas.
reunir pessoas em postura colaborativa. Parabéns, Edgar, por tudo isso, e eu acho que é esse movimento que você faz que vai consolidando relações entre pesquisadores, sobretudo no setor público do Estado da Bahia, que é muito difícil de criar, né? Vamos, então, à primeira tela. Aí eu vou pedir a linha, ela já me deu ok, ela está passando as telas. Fiz uma abordagem simplificada, mas eu gosto muito de ilustrar as questões, porque nós temos estudantes, alunos que vão, e muita gente do interior, por causa dos vínculos que mantenho com o FEBA e a própria UNEB, que fica melhor para eles visualizarem as informações que a gente passa. Quando eu me referi aos nossos convidados anteriores, eu falava do professor Paulo Candas Rodrigues e do professor Zeca Peixoto, que trouxeram várias indicações que muito me auxiliaram. Essa tela de início pretende mostrar tudo isso que eu falei. Uma rede proposta pelo SEI Colab, sob a coordenação da SEI, idealizada também por esta equipe que está aqui, para discutir problemas que envolvem a situação do desenvolvimento da Bahia, do desenvolvimento social, econômico, produtivo, educacional, enfim. Pode passar, minha querida, para a segunda tela. A pergunta que me foi dirigida: como formar educadores e gestores escolares na era digital, né? Então, eu vou tomar essa questão buscando desdobrar as expressões, os termos que ela está destacando, né? Formação, educadores, gestores e era digital, tá? Para a gente um pouco verificar como essas expressões se inserem no campo educacional, né? Por isso que levantei uma outra questão: do que é que estamos falando quando falamos de formação, quando falamos de educadores, quando falamos de gestores e quando falamos de era digital no campo da educação, tá? Pode passar para a terceira tela. Essa tela tenta mostrar que, pelo menos no campo da educação, a situação é muito conturbada. Primeiro, porque ele é um campo que ainda vive uma ambiguidade pela comunidade acadêmico-científica de que se trata ou não de um campo com um objeto específico, se é ou não um campo científico, enfim. Questões que, no primórdios das ciências, né, estiveram muito presentes em muitas áreas, né? Não há, todavia, um consenso em relação a essa questão, mas o que nós sabemos também, como em muitas outras, não é? Nós também discutimos a relação biologia, por exemplo, e medicina, há um questionamento em relação a essa inserção no campo científico, com relação ao direito, né? E várias outras. Quer dizer, não é uma prerrogativa, o questionamento no campo educacional não é uma prerrogativa do campo da educação, mas da processualidade das ciências, como elas se instituem, né, na comunidade, né, de pesquisadores, de cientistas. A impressão que nos dá dos estudos que nós fazemos é que aqui eu destaquei apenas algumas das mais sérias questões que se levantam, dizem respeito ao campo, como eu estou me referindo, a esse adesivo primeiro que está aí, ao foco. Qual é o foco da educação? A formação humana, acredito, sigo, né, mais próxima dos autores que tratam disso.
Outros apontam o processo em si, o processo de ensino-aprendizagem, mas, enfim, ela se desdobra na questão da economia, da educação, na questão da relação com a cultura, enfim, tem uma série de outras pontas de iceberg que integram o campo educacional. É um campo adensado de problemáticas na relação com o poder, por todas as razões, porque se trata de formar pessoas para um determinado objetivo a ser realizado num projeto de sociedade. Então, o campo de educação ele é poroso demais em relação a isso, e essa é uma questão atual no Brasil, na Bahia, e no mundo. Vamos nos reportar a isso, já que destacando, por exemplo, a questão a questão do assédio, né, da iniciativa privada ao fundo público dos recursos da educação, tá? Que não é só uma questão de acesso ao recurso financeiro, orçamentário, mas é uma questão de acesso ao conteúdo, e isso é muito sério também, né? Tem a ver com a questão da gestão, né? E aí vamos ver aqui como é que conseguimos montar um sistema de gestão, uma arquitetura de gestão, num país com 5.570, se não mudou o número, vocês são dessa área, estão com esse dado mais presentes, não sei se apareceu novos municípios ou caiu algum, mas é em torno disso, distribuídos nessa malha territorial tão diversa, tão heterogênea, né? É um campo que tem problemas com seus conceitos, não é? O que é da ordem pública, o que é da ordem privada, o que é professor, o que é gestor, o que é ensinar, o que é aprender, o que é educação, o que é pedagogia, enfim, o que é grupo, o que é equipe, como eu avalio um trabalho de grupo, como eu avalio um trabalho de equipe, um trabalho individual. É um campo que vive imerso em relações intersetoriais, porque lida com sujeitos que necessitam estar em permanente processo de formação. Portanto, não é só uma relação do professor com seu aluno, o próprio professor, ele próprio precisa estar permanentemente num processo formativo, porque nós lidamos com aquilo que é fruto do que a ciência produz. E se ela produz e ela suplanta as suas hipóteses, os seus achados, nós precisamos estar todo o tempo lidando com essas questões. Nós temos um objeto ou objetos de aprendizagem, de estudo, de conhecimento, que se alteram a cada minuto, principalmente na sociedade contemporânea. É um campo que tem problemáticas muito sérias com a questão do financiamento, inclusive para definir qual é o modelo, qual é o percentual capaz de dar suporte a esse campo. É um campo que tem problemáticas na relação do público e privado, e é um campo também, embora em alguns estudos ressalta-se muito a dimensão do currículo, mas ela é muito importante também, porque é por aí que a gente vê, como eu dizia, na questão do poder, como algumas ideologias penetram, né, na dimensão curricular, mas, ao mesmo tempo, nós temos problemas outros, como devemos ou não padronizar um currículo para essa extensão territorial do Brasil, da Bahia, como acolher currículos específicos em função das comunidades locais,
né? Não podemos negar sua existência, não podemos, não devemos mais negar, já chega por tantos anos de história, negando o conhecimento das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas, entre outras, né? Comunidades tradicionais, enfim. Então, a sensação que nos deixa é que as políticas públicas que atravessam essas questões e outras que não estão aqui estão com a agulha fora do ponto, né? Estão tangenciando e muito, e por muito tempo, questões que são vitais à educação. Então, tudo isso implica que é um campo que tem questões de ordem epistemológica, de ordem histórica, de ordem cultural, de ordem legal, de ordem pedagógica, de ordem científica e por aí vai. Vamos à tela 3. Eu trouxe aqui, com a permissão, claro, dessa roda de conversas, eu me autorizei a trazer um pequeno trecho de um texto que foi publicado na agenda da UNEB quando ela completou 25 anos. Esse texto é de 2009, no sentido de mostrar como é que a gente pensa o conceito de formação. Formação, no caso da educação, se refere à formação humana, certo? Então, eu vou ler, é um texto pequeno, eu vou ler para a gente ir um pouquinho se aproximando, né, desse primeiro recorte que vamos fazer aqui. Educar e humanizar vetores da cidadania, compromissos da contemporaneidade, ao dar sentido às práticas produtivas, sociais e simbólicas. É preciso ir em busca de novas ontologias. É preciso ressignificar o sentido da espécie humana. A cria humana se anuncia sob a marca do inacabamento e do desamparo. Ao desabrigo é um desaguar, um desvair-se. Vir a ser humano é travessia. Não é bastante equipamento genético privado de relações afetivas e sociais. Relações que educam e deseducam, alertam sobre a precariedade desse ser que poderá ou não vir a ser. Como expressão de um grande projeto, um devir, ser humano é, no melhor dos sentidos, um lugar onde é possível chegar, não é um ponto de partida. Então, essa reflexão nos faz ver de que, quando falamos que estamos lidando com um aluno, nós precisamos compreender esse movimento que o tornou aluno, que deixou que ele saísse da posição de cria e que está em processo de se constituir como um ser humano. Pode passar para a próxima. Aqui eu tento, então, mostrar dentro da estrutura da educação no Brasil como é que esse processo vai se organizando, né, nos níveis que esse bebê, né, vai percorrer até que ele chegue, no caso, ao final da educação básica, que eu vou, embora possa me referir à educação superior em alguns momentos, mas aí está focando basicamente a educação básica. Então, no Brasil, nós temos 2 níveis, a educação básica e a educação superior, sendo que a educação básica ela se divide em 3 etapas. A etapa do ensino infantil, que é uma etapa que vai de 0 a 5 anos, ou seja,
Quando esse bebezinho que está ali na barriga da mamãe sair dessa primeira casa, ele já é um aluno potencial do processo de escolarização, porque ele já está entre de 0 até, antes de completar, até, vamos dizer, 2 anos e 2 anos e... Eu estou perdida aqui na imagem. A gente terá, antes dele fechar esses 3 anos, a gente terá completado essa etapa da criança que estaria dentro das creches, pré-escola, etc. A outra etapa que se segue é o ensino fundamental, que vai de 6 a 14 anos, e o ensino médio, que vai de 15 a 17 anos. E a educação superior, que se desdobra nas etapas da graduação, da pós-graduação, compreendendo que na graduação ela também já comporta hoje a própria curricularização da extensão. Né? Em 2009, o Brasil, então, através de uma emenda constitucional, a 59, ampliou a escolaridade obrigatória de 4 a 17 anos. Quer dizer, hoje, qualquer município, depois a gente vai ver por que eu falei de município, que esteja fora da escola nessa etapa, implica uma responsabilização do Estado, uma responsabilização da família, uma responsabilização da sociedade. Né? E, além dessa estrutura, né, o país também inseriu na menção a modalidades diversas formas, né, de educar, contemplando a diversidade cultural, étnica, etc., no país. Então, o Brasil tem uma ação forte no campo de jovens e adultos, e agora concebido como idosos, jovens, adultos e idosos. É recente, é de abril, essa nova diretriz, está embaixo aqui. E a EJA, na verdade, ela traz um sintoma da nossa sociedade, porque ela é aquela possibilidade de oferta da educação a todos aqueles que não tiveram acesso desde que nasceram e até o momento que já jovem, adulto ou idoso vai à escola. Ontem eu li uma reportagem de uma senhora com 90 anos se formando, né? Então, a gente vê isso como uma coisa extraordinária, isso é sem dúvida. No entanto, esse é um sintoma social de que a cobertura da oferta da educação, que as condições de vida dos nossos habitantes, das nossas populações, das nossas comunidades, ainda não permite a inserção no sistema de ensino em etapas mais precedentes. Outra modalidade é a educação profissional e tecnológica, que hoje reside numa tensão enorme no Brasil e na Bahia. A educação especial, que é outra questão, outra modalidade que traz uma série de questões, tanto do ponto de vista das tecnologias, como também como as tecnologias assistivas, sobretudo, como também como uma nova forma de agir do professor ou das equipes de apoio ao trabalho do professor em sala de aula. Né? Há uma pretensão justificada de que possam os alunos da educação especial ser acolhidos nas classes regulares comuns
E isso é muito positivo, sobretudo em função dos processos de socialização. E aqui eu quero sublinhar isso, porque fica muito apagada a dimensão que a socialização cumpre no processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem é muito moldado sobre o eixo cognitivo, quase da época que nós, que já somos quase jurássicos, chamávamos de decoreba, né? Aprender para a prova. Descartar, depois da prova, descarta tudo. Mas aprende para a prova, faz e descarta. Não é isso formar pessoas. Né? A educação indígena é que só recentemente o IBGE passa a contar a população indígena no país. Olha que essa semana uma universidade já lançou um curso aberto a qualquer interessado para aprendizado do Guarani. É raríssimo, é uma iniciativa nova que o país vem possibilitando e que a área da educação vem promovendo. Eu gostaria até de colocar muito acento na área, nos educadores que estão, né, trabalhando nisso. A educação à distância, essa jamais conhecida, a educação bilíngue para surdos e por aí vai. Bom, podemos então passar para a tela seguinte, que é a tela 6. Aqui eu repito um pouco essa estrutura, mas eu quero ressaltar nela algumas questões. Primeiro, a tardança que o país adota, e isso é em toda a história do Brasil, desde sua iniciativa no processo de implementar escolas e redes de escolas. Nós levamos para ter ideia, né? A emenda constitucional 14, que é de 96, mesmo ano da nossa LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 13 anos, né, para definir a escolaridade obrigatória, né? Expandir a escolaridade obrigatória. Na verdade, o Brasil tem um modelo federativo, né? Modelo da configuração federativa no campo educacional muito confuso, porque alinha ou nele convergem responsabilidades e competências entre Estado, município, União, ora concorrentes, ora privadas, específicas de cada ente. Não fica muito clara a definição de responsabilidade quando ocorrem esses sombreamentos, né? Enfim. Da mesma forma, se a gente for vincular esse desenho do modelo federativo com a questão do financiamento, é um outro problema que a gente vai se deparar. Então, aqui, essas ilustrações, a cor, foram extraídas do recente censo que o INEP publicou, agora também em abril, que pode ser acessado pela internet e que é importantíssimo que seja de fato acessado, lido, analisado, criticado, né, por todos. Né? Então, nós temos, eu vou correr aqui que estou vendo que o horário está passando, até 3 anos de idade, as crianças na creche. Esse é um período onde é um período que não está dentro da escolaridade obrigatória, que começa aos 4 anos, mas em que é recomendado às famílias fazerem a iniciação da criança na creche. Né? Os municípios têm expandido a oferta de creche, mas têm tido muitas dificuldades para dar conta dessa oferta. E na pesquisa que nós acompanhamos, realizada pelo Fórum de Educação do Estado da Bahia, o FEEBA, porque tem a competência de monitorar os planos de educação junto à Secretaria
de Educação do Estado da Bahia, junto ao Conselho Estadual de Educação da Bahia, junto não, mas com a Secretaria, com o Conselho e com a Assembleia Legislativa, nós temos levantamentos muito importantes sobre o que ocorre em âmbito municipal sobre a oferta da educação infantil via creche. De 4 a 5 anos, as crianças passam, então, a pré-escola, aí já, sim, uma etapa obrigatória, né? Se nós formos fazer um cruzamento no Brasil das políticas públicas, por exemplo, Bolsa Família e outros benefícios concedidos a famílias vulneráveis, a questão da matrícula está sempre sendo exigida. Como eu falava da intersetorialidade, nós não podemos pensar que a gente está formando pessoas, crianças, até se tornarem adultos, sem garantir a ela a proteção social básica, que é todo o trabalho que a assistência social traz, a proteção básica de saúde, que é todo o trabalho também que envolve aspectos como a sustentabilidade alimentar, etc., e outras questões, como a questão da merenda escolar, a questão também da relação com os agricultores locais, a questão de estocagem de alimento, a logística de entrega, e por aí vai uma série de outras questões. A partir do 6º ano e até os 10, as crianças elas estão dentro da faixa que nós dizemos os anos iniciais do ensino fundamental. A rigor, o ensino fundamental, ele segue até os 14 anos de idade. Ele se conclui aos 14 anos de idade quando se dá passagem para o ensino médio. Mas de 4 a 6 corresponde ao ensino fundamental e de 11 a 14 aos anos finais do ensino fundamental. O ensino médio já toma o adolescente de 15 a 17 anos. Então, essas pequenas marcas em vermelho indicam os campos de responsabilidade dos entes federados, né? Os municípios são responsáveis prioritariamente pela educação infantil, sendo obrigatório de 4 a 5 anos, mas é obrigação deles fazer a oferta. Eles não são obrigados a exigir a matrícula, isso é a responsabilidade da família, mas o município é obrigado a fazer a oferta da creche, né? No caso de 4, 5 anos, são as pré-escolas, aí sim, é oferta e matrícula. Dos 6 até os 14, os municípios também têm responsabilidades. Como a gente vê, é um percurso bastante longo, no âmbito da responsabilidade municipal, e um percurso onde ocorrerão as grandes transformações no desenvolvimento de um ser humano, né? A aquisição da língua, da fala, da língua, da convivência, da socialização, né? Da descoberta do mundo, da natureza. Então, tudo isso está no âmbito do município, sendo que, no caso do ensino fundamental, como eu me referi, a responsabilidade pode ser compartilhada entre municípios e estados, mas ao município só lhe recomenda entrar nesse campo quando atendida a sua responsabilidade primordial, certo? O ensino médio é de responsabilidade dos estados e do Distrito Federal, né? Nós, se colocássemos, a título apenas de uma ilustração, um bebezinho que nasce em 2009, né? Que é esse ano onde a escolaridade obrigatória é definida, ele chega agora, em 2025, ele estaria com 16 anos de idade. Ele já teria ultrapassado
todas essas etapas. E se a gente faz um estudo desse porte, nós vamos ver quantas crianças evadiram, quantas não retornaram, quantas crianças jovens, né, pequenos jovens, perdemos nesse percurso. E como foi difícil, nos casos em que houve reingresso, readaptar a um processo. Sem dizer que escola é essa que estava sendo ofertada para ele? Que condições escolares ela detinha? Copa, banheiro, água encanada, saneamento ao redor, rua com tranquilidade, sem violência, e por aí vai, né? Então, tem recortes aqui que não foram apresentados, a gente está fazendo só um início de conversa, mas que dizem respeito à classe, né? Posição socioeconômica, bairro, área urbana, se está situado em área urbana ou é rural, quais são os problemas do deslocamento com transporte, e por aí vai. Uma série de outras questões estariam envolvidas, né? Para que a gente pudesse falar desse percurso, se ele pôde ou não ser, de fato, um percurso exitoso em termos da aprendizagem e da formação dessas pessoinhas, né? Podemos passar, vou correr um pouquinho aqui, viu, Silvia? Para dar conta. Bom, nós estamos, evidentemente, muito habituados a falar de educadores, de professores como sinônimos, de dirigentes e gestores, né? A palavra diretor de escola escapuliu do nosso glossário educacional por toda a entrada, como eu dizia antes, o problema dos conceitos, toda a entrada da perspectiva gerencial que vinha fomentada no campo da administração e que se desdobra sobre o campo educacional e é assumida no campo educacional. Enfim, essas coisas a gente tem que pensar com vagar, porque elas mudam muito também a forma como a gente pode interpretar os sujeitos que estão dentro do espaço escolar, né? Então, nós temos, na lei, está aqui embaixo assinalada, do ano passado, né, a definição dos profissionais da educação. Já estava previsto na LDB, e é por isso que ela sai como uma lei subnacional, né? Então, profissionais de educação são aqueles que têm uma formação determinada por lei e que exercem a docência. Mas não só. Exercem também funções de suporte pedagógico à docência. Por exemplo, a direção, a administração escolar, o planejamento, a inspeção, a supervisão e as orientações educacionais são, sim, funções de profissionais da educação. E ainda aqueles que exercem funções de suporte técnico e administrativo, mas veja, que requerem formação técnica ou superior em área pedagógica ou afim. Esse é um problema sério no campo da nossa educação. Primeiro, porque nós temos, vamos nos referir aqui à primeira questão, que é a da docência. Nós temos altíssimos percentuais de falta de alinhamento entre a formação do docente e a disciplina que ele está ministrando. Isso é muito grave, porque para chegarmos depois, e aspas, culpabilizar a criança ou o adolescente de que não estudou, ou culpabilizar o docente que teve, por imposição, que assumir aquela disciplina, porque, do contrário, perderia sua carga horária, o que significa perderia salário.
ou seja, condição de sobrevivência. Então, essas são questões muito graves e elas estão sendo mapeadas pelo monitoramento que os censos, em geral, fazem e que o FEEBA, através da sua comissão de monitoramento, vem realizando, coordenado por uma professora muito reconhecida, muito querida, a professora Maria Couto, que vem desenvolvendo com uma equipe, todo mundo voluntário, porque esse é um outro aspecto a ser discutido, né, sobre a questão da educação no nosso Estado. Né? O Estado, aí falo o Estado do é grande, o Estado atual, ele tem, como eu diria assim, a suave mania de criar instâncias e não garantir condições de trabalho. Em geral, são as instâncias mais próximas à comunidade que ele precisa ter, a próxima, para poder responder às exigências de um sistema complexo como é uma política pública. Mas esse aspecto precisa ser repensado. Né? Condições mínimas, dispor de um telefone, dispor de transporte, enfim. Esta ação, no caso nosso da Bahia, tem resultado no avanço espetacular. Eu digo por sua expansão no nível dos municípios. A tal ponto que, por iniciativa deles, vem sendo constituída uma rede de fóruns municipais. Temos a pretensão ou o desejo, a esperança de que sejam constituídos nos 27 territórios para que a gente possa aprofundar análises sobre os planos territoriais de educação nesses conjuntos de municípios agregados nessas bases mais identitárias. Né? Bom, mas não trata a lei apenas da definição dos profissionais da educação. Fala também do que é necessário garantir para que eles possam, de fato, atuar. E aí, não lembro mais uma vez, não falamos só de professor. Eles precisam ter planos de carreira, formação continuada e condições de trabalho. Né? Essas figuras que estão aqui do lado, eu destaquei para mostrar que o motorista de um ônibus escolar precisa ter uma formação pedagógica. Como lidar com essa criança que entra no ônibus, certo? Que remexe na engrenagem, por exemplo, que se distrai na paisagem, que salta de um banco para outro para conversar com um coleguinha. Essa outra figura aqui mostra como as merendeiras agem de forma pedagógica dentro da escola. Orientam a questão, não só fornecem a garantia da sustentabilidade alimentar, mas orientam o alimento, o reconhecimento do alimento pela criança, a importância dele, a diversidade, o plantio, a colheita, etc. Então, são todos, né, que vivem um ambiente escolar, todos eles têm que garantir esse suporte pedagógico. Fiz questão de deixar em negrito as demais funções, não apenas a da docência, mas o suporte pedagógico à docência e a área pedagógica à qual se destina um suporte técnico ou administrativo. Vamos aí para a próxima, discutir agora o conceito, né, de área digital, não na forma já abordada por meus colegas nas duas rodas de conversa anterior. Não tenho fôlego, nem conheço tanto, aprendo muito com eles. Né? Aqui eu tentei fazer um marco só pensando na geração que estamos recebendo,
e que já está quase saindo, praticamente saindo do ensino médio, né, adiantando-se para outras áreas da educação superior. Então, há uma alteração massiva, essa área aqui que está junto dessa agulha do pêndulo, que a gente já ouviu deles, né? Muda o mundo do trabalho, espaço social, compartilhamento de informações, enfim. Mas como isso se reverte no campo educacional? Todas as pesquisas educacionais e das neurociências estão apontando coisas inusitadas na história humana, os déficits de atenção elevadíssimos que a população vem atingindo, as grandes dificuldades com a leitura. Não é pegar o papel e ler, leitura, é entender o que isso significa, né? O isolamento social que vem provocando um distanciamento nos processos de socialização, a difusão massiva de informações inseguras ou irrelevantes, o processamento de informações oriundas do mundo externo ou do mundo interno. Vou me deter um pouco mais nisso, porque a gente fica pensando, às vezes, que é só o volume de informação que circula na rede. Não é. É o que isso provoca no sujeito. Alegria, ansiedade, tristeza, medo, raiva, certo? Todas essas questões que se processam para dentro de nós, elas também dentro de nós, elas cumprem um sistema, elas passam por um sistema complexo de sinapses, de fluxos neurológicos, chegam a regiões cerebrais que vão identificar, através das informações que ali chegam, e aí depende da área cerebral que as recepciona, que aí chega como algo que é bom, como algo que é atrativo, como algo que é desafiador, e isso vai mexer com a estrutura do próprio sujeito, só não, com a estrutura cerebral. O cérebro humano foi construído ao longo de uma evolução, né? Muito larga no tempo, exatamente na interação com o mundo físico, social, cultural e as interações internas, os fluxos de informação interna e o modo como esse sujeito processa essas informações. Então, não adianta recortarmos questões de maneira rasa para dizer o problema é a tecnologia que veicula a ABC. Nós vamos ao cinema, tem 200 pessoas dentro do cinema, assistimos uma cena de um assassinato, um que está no cinema sai e mata alguém. Que aquela informação se conecta com uma subjetividade. Pode ou não se conectar. Isso não ocorre com a maioria das pessoas, porque há um ato pensante nosso. O ser humano, ele possui a capacidade de produzir sentido. Então, isso precisa ser, vamos dizer, aberto no campo da educação. Os currículos precisam mergulhar nesse campo. Os pesquisadores da educação, os pesquisadores da neurociência precisam interagir melhor, mais, né? Sobretudo agora que o acesso a informações do funcionamento cerebral são mais claras. Não conseguimos ainda, né, entender este aparato que temos, mas são mais claras do que anteontem. Bom, a cognição é levada ao absurdo, à desnecessidade, eu já me referi, tanto na prática escolar, obrigada e imposta por uma norma de ação do professor ou sobre ele,
os adultos ausentes para intermediar o impacto da informação externa que chega à criança ou adolescente ou a interna produzida por ele, né? As escolas despreparadas para lidarem com isso, por elas, não. Por um contexto, por uma questão das políticas, por uma questão de uma série de outras variáveis. Mas não só a problemática está residindo nos estudantes e nos profissionais da educação, que estão sob o impacto de inúmeras adversidades que somam, no contexto pandêmico e o digital, questões como é que está o plano de carreira, como é que está a condição da formação continuada para entender isso que está acontecendo, como é que está a condição de trabalho dele. É o período pandêmico para o estudante ou a criança chegar em casa, aguardar a mãe chegar do trabalho para usar o celular da mãe para fazer um dever, e o professor que fica esperando esse dever chegar a tal hora da noite, então larga o marido, larga o filho, larga seu descanso para poder responder aquele aluno, aquela criança, aquele adolescente. Se for isso, não vai dar certo esse projeto, né? Bom, eu preciso perguntar a vocês, porque nós começamos às 15, já falo há 1 hora. Posso dar continuidade ou posso parar aqui e a gente retomar em outro momento? Eu creio que pode continuar, professora. Está tão claro, tão interessante. Não sei aí para o resto do grupo, mas penso que continuar, sim. Pergunta à turma aí, então. E a gente aí vai entrar um pouco mais no que está acontecendo na Bahia. Oi, professora. Estou em Manaus. Eu estou gostando do que a senhora está falando. Pode continuar. Eu falei no comentário por escrito que em Manaus, agora que são 15 horas, né? Eu acho que aí deve ser 16 horas já, né? Então eu vou seguir suas 15 horas de Manaus, viu? Vou atrasar hoje da Bahia. Está todo mundo dizendo sim, professora. Então vamos lá. Então vamos à próxima telinha. É a tela 9. Aqui eu mostro um pouco. Claro que eu não pego a história toda. Se pegasse, a gente teria um marco muito, muito, muito importante. Nos anos 30 aqui, com Anísio Teixeira, Fernando Azevedo, Monteiro Lobato, Cecília Meirelles, Villa-Lobos, enfim, educadores, artistas que se juntam para discutir o que estava acontecendo lá na década de 30. E passam por um processo que nós conhecemos como o Manifesto dos Pioneiros, no qual dizem que naquela época não havia um planejamento de educação no país, não tinha sistema, não tinha plano, etc. Tal, que era necessário isso e aquilo. Depois esse projeto reflui com a ditadura de Vargas, e só a partir da democratização, a partir da ditadura Vargas, ele é retomado para refluir de novo na ditadura militar que a gente enfrenta nos anos 60, e aí, a partir de 85, chegamos a 88 com a Constituição. Anísio, que vem dessa época, e Paulo Freire, eles estão exatamente no percurso dessa história e foram duramente atingidos pela ditadura, né? Anísio assassinado, os estudos estão aí, em 71, e Paulo Freire exilado, né, com todas as mazelas e turbações que isso implica. Até hoje a gente é capaz de dizer assim, meu Deus, como é que se faz com um educador coisas assim? Pois é, né? Precisamos estar atento a isso, porque a história só não se repete quando a gente se lembra e reage ao que aconteceu.
Então, a partir de 88, o país começa a montar um arcabouço de proteção à educação. Eu me esqueci de colocar, mas eu estou, além de estar me referindo fundamentalmente à educação básica, eu estou me referindo à educação básica pública, tá? Que é a que está a cargo do Estado, certo? Então, embora muitos desses dispositivos possam orientar a educação no campo privado, mas não é o foco que eu estou levantando para não incorrer em erros, né, de interpretação. Então, o primeiro instrumento que começa a moldar esse novo arcabouço é o Estatuto da Criança e do Adolescente nos anos 90, seguido da LDB em 96, da implementação do primeiro fundo, né, que vai ser o Fundef, que é, inclusive, fruto do pensamento de Anísio, hein, que é o primeiro educador a pensar no Fundo da Educação. A lei que vai determinar o ensino de História e Cultura afro-brasileira, em 2003, se a gente for comparar a hora que isso entra no currículo escolar e os 300 anos lá atrás da história do Brasil, da escravidão que se teve aqui, a gente vê o hiato e a tardança na tomada de decisão. Em 2005, o ensino fundamental de 6 anos, com início aos 6 anos. Em 2006, o ensino fundamental já de 9 anos, já a extensão desse período. A alteração do Fundef, que era o ensino fundamental, o financiamento ocupava apenas aquele pedaço que a gente viu do ensino fundamental, anos iniciais e finais. A educação infantil estava fora e o ensino médio também. Em 2007, é instituído o Fundeb, aí sim, cobrindo a educação básica. O piso salarial de professores, até hoje não cumprido, em um número enorme de municípios, né, do Brasil, inclusive nossa capital, Salvador. A greve dos professores está aí. Há pouco a gente viu a matéria saindo em jornais, nas notas das entidades. Em 2008, o ensino de história passa a contemplar não só a cultura afro-brasileira, mas os indígenas, que são os habitantes originários da nossa terra, que só aí vão ser contemplados como um assunto a ser reconhecido como importante à formação dos brasileiros, porque é parte da formação do Brasil. As diretrizes curriculares da Educação Nacional em 2009, a emenda 59, que eu já me referi, que é a que estabelece a educação obrigatória de 4 a 17 anos, e o Plano Nacional de Educação em 2016, que até aí já havia passado por algumas conturbações. Em 2010 não havia financiamento, ele acabou em 2000, ficou sem ser implementado, enfim, e ele chega a 2026 agora, desculpem, a 2025 agora, com a prorrogação, porque a grande parte das suas metas, quase 90%, não chegou a ser atendida. Esse período tem um corte na nossa história com a saída da presidente Dilma da presidência, a assunção de Temer, as eleições que se seguem, que traz um período também trágico para o país, eivado de negacionismo, eivado de ideologias infundadas, que compromete o desenvolvimento da ciência, que compromete a educação, que desfaz os conselhos e os fóruns educacionais, que mexe com a estrutura do arcabouço normativo que a gente está citando aqui, e só recente, em 2023, é que se recomeça o processo de remontagem dessa estrutura normativa, né? Podemos seguir. Aqui, de forma rápida, um foco específico sobre a Bahia.
no caso nosso, como em todos os estados do Brasil, e como também nacionalmente, os estados necessitam ter seus planos estaduais de educação, assim como o Plano Nacional de Educação, assim como os municípios, os planos municipais de educação, que é o processo que nós estamos vivendo exatamente este ano. Né? Aqui estão competências da Secretaria de Educação, competências regimentares da Secretaria de Educação na condução desses processos. E aqui, nessas bolinhas, estão as instâncias encarregadas de monitorar, avaliar e preparar o novo Plano Estadual de Educação. O nosso vai acabar agora. Este final, eu vou mostrar aqui adiante, esse final de período já é para produzir uma avaliação dos 10 anos que se passaram e de subsidiar o novo plano. Né? Os órgãos, já me reportei, mas vou repetir: a Secretaria de Educação, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, o Conselho Estadual de Educação e o Fórum Estadual de Educação da Bahia. Pode passar. Nós temos, infelizmente, na história, uma marca de prazos descumpridos, né? Passivos acumulados, urgências inadiáveis. Cada vez que, em processos de política pública, se deixa de fazer algo, acumula-se muito mais o que se tem para fazer adiante. Até eu não gostaria de fazer a comparação que eu vou fazer agora, mas me lembrei dos prédios das universidades, por exemplo, públicas, que foram erguidos porque havia um financiamento dirigido à construção e expansão de salas por mais vagas, e que depois desaparece essa injeção de orçamento e os prédios estão como vasos de planta nascendo quase árvores por todos os tijolos. Refazê-los é possível? É. É preciso dimensionar agora o custo. Não apenas material de você refazer a estrutura, mas da quantidade de estudantes que deixou de ocupar aquelas salas. Tá? Então, nós temos, desde 2016, já se dizia na lei que o Estado tinha, no primeiro ano do plano, que era 2016, aprovar a lei do ensino estadual, o Sistema Estadual de Educação, que não está aprovada até hoje, 2025. Não vou ler todos, mas vou chamar a atenção de algumas coisas. Em 2020, aqui em vermelho, que é o ano intermediário aqui do plano, tinha que ter sido avaliada a meta do investimento público em educação, até porque planejamento é isso. Planejamento não é uma cartada que não se mexe mais. Planejamento é avaliação, reavaliação, e foi previsto em lei uma avaliação aqui do financiamento para verificar se os recursos precisavam ser redefinidos para garantir o cumprimento das metas. Não foi feito. Nós estamos em 2025 e 2026, época em que precisamos cuidar das metas e estratégias desses 10 anos, elaborar o novo plano e aprovar o novo plano para 2026, amanhã, não é? Depois da manhã, até 2036, certo? Isso tem que estar entregue ao Executivo, né? Até o final do primeiro semestre do nono ano, quer dizer, agora, em 2025. Certo? Nós estamos no nono ano deste plano. Podemos passar. Com tudo isso, quando a gente se pergunta o que a Bahia alcançou, quase nada, como país, como o Brasil, como tantos outros estados. A gente monitora permanentemente, quer dizer, eu falo a gente, o FEEBA monitora. Em 2020, quando tivemos uma
um trabalho conjunto. Olha, Edgar, aqui, ó, tá vendo? Nós temos aqui a professora Anete Ivo, aqui Elzinha, aqui a TT Marcílio, Maria Tereza Marcílio, César Vaz, Edgar Porto e Otto Jambeiro. Aqui nós encontrávamos já ali, né, em 2020, 2 metas atendidas parcialmente, 3 metas atendidas, mais atendidas, porque houve redução nos indicadores. O Estado da Bahia ele reduziu. Eu tenho aqui, não vou ler, vou mostrar a vocês e deixar disponível o comparativo entre o que foi que disse o Plano Nacional, o que o FEBA fez e o que a Assembleia Legislativa aprovou. Então, tem metas que estabelecem 50% de tal coisa tem que ser atendida até tanto. No caso da Bahia, 50% é reduzido tipo para 30%, para 20%, numa época em que, naquela hora, já estavam atendidos aqueles indicadores. Então, a gente chega quase 10 anos depois e diz que está atendido. Não houve esforço de ordem nenhuma da política governamental ou de investimento para o atendimento dessas metas. E 15 metas não atendidas. Depois, junto ao Tribunal de Contas da Bahia, que faz jornadas técnicas sobre essa questão. Há um vídeo sobre ele, né? Aqui está o Tribunal Estadual de Contas. Aqui nós temos no YouTube, nesse momento nós tínhamos 4 metas alcançadas, com certeza 3 são dessas que estão aqui, e 2 parcialmente atendidas e 14 não alcançadas. Pode passar. Aqui também é uma linha de tempo, não é necessário que a gente examine tudo, mas é importante ver que a ideia de sistema de ensino está prevista na Constituição Federal desde 46. No caso da Bahia, ela está prevista desde 67. A Constituição de 88 previu o Sistema Nacional de Educação, que todavia ainda tramita no Congresso Nacional, não foi ainda aprovado, até chegarmos aqui em 2025, quando a gente já precisaria apresentar o anteprojeto de lei do Plano Estadual de Educação. Podemos passar. Bom, aqui eu vou só dizer do que se trata, e a gente pode passar, além acho que são 6 telas seguidas, mas eu quero explicar a vocês. Veja, nós temos aqui a meta 1, aqui, como ela foi vista no Plano Nacional de Educação de 2014 a 2024, esse que está prorrogado até o final de 2025, como o Fórum Estadual de Educação pensou essa meta, e em vermelho, como foi aprovado pela Assembleia Legislativa. Eu vou dar um exemplo só da meta 1, porque vocês podem ver com calma depois. A meta 1 diz universalizar até 2016, que foi lá no início, né? 2014, 2 anos, né? A educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos e ampliar a oferta da educação em creches para atender 50% de crianças até 3 anos. Como é que o FEBA redigiu, adotando o parâmetro nacional, universalizar, né, até 2016 e tal. Como é que a Assembleia fez? Ela diz aumentar, não é isso? Assegurar a discussão com os sistemas municipais de educação a respeito da universalização da pré-escola para crianças. Olha, eu não sei como se mede uma meta dessa. Não há critério, né, de apuração da meta. O que se fez foi, em quase todas as metas, desmontar
o indicador de acompanhamento da meta. Isso é muito sério, isso não pode se repetir nesse próximo ano, nesse próximo plano. Pode passar, Aline, que a gente vai já fechando, vocês vão acompanhando depois com calma, né? essa apuração que a gente fez. Eu posso ir passando todas essas telas? Pode, pode. Okay. Porque vai ficar disponível, cada um vai poder ver com calma, não é necessário que eu faça a leitura, né, desse material. Então, quando a gente se depara com coisas tão imprestáveis, tão difíceis, e com coisas tão imprescindíveis, né? Tem uma autora que diz, ela faz um estudo, nesse livrinho aqui, ela é uma doutora, pós-doutora, enfim, no campo da filosofia, da educação, Victoria Campos. Tá? Ela faz uma análise da época em que a Espanha teve uma educação extremamente autoritária e como eles enfrentaram a crise no sistema de ensino para poder sair da posição do absoluto autoritarismo. Todo mundo sabe o processo que a Espanha atravessa na ditadura franca e várias outras coisas, para implementar um processo educacional diferente. Então, ela diz, às vezes, assim, entre o imprestável e o imprescindível, o mais fácil é não fazer nada. Não é? Mas ela chama atenção também. Nós que estamos numa sociedade que exige conhecimento científico, que exige que os profissionais tenham habilidades muito finas e sofisticadas, que precisam tomar decisões que hoje impactam muita gente, muitas pessoas, impactam o meio ambiente, impactam o meio social. É indeclinável a nossa tarefa, é forçosa a nossa tarefa, é urgente a nossa tarefa, para pensarmos o que nos levou a essas condições e agir para desmontar e para criar, para refazer, para recompor, para reinventar, para ressignificar o processo da formação humana. Nós temos na Bahia ampla competência acadêmica e científica para abordar questões como essas nas nossas universidades estaduais, nos núcleos de pesquisa. Aqui mesmo eu vi o professor Ivan Novaes, coordenador do Núcleo de Formação de Gestores da UNEB, outros núcleos como ou grupos de pesquisa, como Direitos Humanos, com o professor José Cláudio Rocha, como o trabalho que a professora Elizabeth Santana desenvolve em modos de fazer educação na Bahia, como as populações reagiram ao modo como a Bahia vinha implementando suas práticas no passado e no presente. A Rede Memo, criada pela professora Jaci Menezes, o grupo de pesquisa que estuda financiamento e controle social, o GEFEX, o professor Sérgio Conceição. Enfim, temos, não só isso, eu estou deixando de me referir a muita gente, mas faço questão de chamar a atenção disso, porque é muito comum que se traga consultores externos, fundações externas, que não conhecem essa realidade, como se fosse para borrar, como se a Bahia não tivesse competência para dar conta das suas questões. Então, eu falo como quase um apelo. Nós precisamos levantar essa questão. Nós precisamos colocar esta questão em pauta, porque isso está comprometendo todo o processo de alcance de resultado nas políticas públicas da Bahia. Enfim, a gente pode já
encerrando, dizendo que a tarefa, temos muitas pela frente, mas nós precisamos de um foco agora. Nossa tarefa agora é o Plano Estadual de Educação, é o Sistema Estadual de Educação, como uma política pública de educação do Estado da Bahia. É isso. Desculpe. Professora, muito obrigada pela sua generosidade conosco de passar tanta informação importante. Eu acho que agora a gente vai começar ao diálogo e a gente já tem uma mãozinha aí levantada, que é a Aline. Aline, coloque sua questão para a professora, por favor. Olá, professora Nádia, boa tarde. Oi. A gente conversou muito esses dias, né, para combinar tudo. Então, assim, acho que Cida já agradeceu, mas eu, assim, como coordenadora do Pensar Bahia, quero te agradecer também por aceitar aqui o convite dos nossos colegas. E a professora Nádia já esteve aqui com a gente, né, conversando sobre educação, e eu lembro que ela falou, assim, sobre que a criança, quando ela já tem, assim, um déficit alimentar, né, desde sua primeira infância, isso prejudica o seu desenvolvimento intelectual ao longo de toda uma vida, né? Isso. Então eu penso assim, num estado assim com tanta desigualdade social, que ainda não alcançou nem um patamar assim razoável de educação para essa população de menor renda. Você já entrar nessa era digital é quase um atropelamento dessa população, né? Porque é uma população que ainda não chegou nem a alcançar assim, o básico, que está despreparada para ler, interpretar, o pensamento lógico, inclusive. E aí ela já vai ser atropelada por essa era digital, que já provoca todas aquelas características que a senhora ressaltou, né, que piora o déficit de atenção, a dificuldade de interpretação de texto, maior isolamento social. Então, estamos no estado que ainda não passou nem pelo básico e já está chegando na era digital, e temos um corpo docente que precisa se atualizar, se adaptar a essa era digital, um corpo docente que não está preparado para chegar a essa era digital, mas já está nela. Então, assim, como é que a senhora vê? Qual o prognóstico que a gente tem? Qual a expectativa que a gente tem de sobreviver, né? Porque a gente vê que as escolas particulares estão alcançando essa era digital de uma forma mais tranquila, né? O processo de educação está mais tecnológico, mais avançado, e então o ensino está diferente, está mais atrativo, inclusive. E a gente vê que algumas escolas e outras escolas públicas não conseguem alcançar esse ensino mais tecnológico. Não pode exigir isso dos alunos, que também nem todos têm acesso à internet, né? Muita gente acha que todo mundo hoje tem celular e acesso à internet. Não é a realidade da maioria da população, infelizmente. Então, como é que fica isso? Como é que fica a situação dessa grande parte, dessa maioria da população baiana, né? Eu não queria fazer um recorte da situação, separando, como comumente, né, a gente ouve, de que as crianças e jovens que estão na escola particular, pelo acesso que tem à internet, estão em condições melhores. Eu tenho dúvidas em relação a isso, pela dimensão do sentido da formação humana. Os índices de depressão, de mutilação, são altíssimos entre esses jovens e essas crianças. O bullying é altíssimo, né? Também. Então, eu tenho receio de generalizarmos, recortando esses dois universos dessa maneira, né? Eu acho que uns e outros, por formas diferentes, estão expostos à situação de muito isolamento social. Seus pais estão dedicados até pela imposição da necessidade de manter a família, a estar fora da casa, fora do lar, né?
quando não estão em casa e preferem que o filho fique mesmo com o celular lá no quarto, porque estão querendo assistir um filme, estão querendo, enfim, né? Eu tenho dúvidas, sabe? Eu acho que a gente precisa considerar o que você colocou, no sentido de essa é uma questão que a gente precisa olhar também, porque o adolescente que sair do ensino médio numa escola particular, sem uma formação humana que estruture o caráter dele como ser humano, eu não sei o que ele vai fazer no outro dia. Eu não sei se ele. Por que nós estamos diante de uma geração que se diz que não estuda, não trabalha, quer mudar as regras no trabalho, quer férias picotadas de meia hora, etc. Por que eles estão agindo dessa forma? Entende? São consequências de um processo formativo também. Né? Então, acho que a situação é muito séria, muito grave, não é? Mas eu não dividiria do tipo, tem mais acesso ao mundo digital e isso é o bastante para garantir a formação. Não acho, não acho, entende? Esse acesso, por mais que ele possa ser na escola, é atrativo, é claro que é atrativo. O mundo digital é muito atrativo. E dá em questão de segundo o que a pessoa quer, o que o sujeito quer, o que a criança quer, e logo ela dispensa porque tem outra oferta. Aquela coisa da velocidade, né, que o professor Zeca falava, é impressionante. Você substitui muito rapidamente um objeto que é seu desejo naquele momento por outro, por outro. Olha o índice de feminicídio ou de agressão às meninas, namoradas que terminam namoros. Essas coisas estão interligadas por uma construção do sujeito. E, veja, isso traz para a gente uma coisa que, dessas leituras que eu acabei mergulhando, a escola provavelmente vai ser a única instituição capaz de reverter esse quadro. Por quê? Porque nela estarão, se tomarmos as providências, não como está, porque nela estarão aqueles profissionais da educação, de tudo, do porteiro, do motorista, do professor, do pessoal de apoio, etc. Lá estarão aqueles profissionais, né, preparados, imaginando que a política pública garanta esse ponto, né, para lidar com a transmissão de conhecimento, a análise do conhecimento produzido pela humanidade, a análise sobre a aplicação desse conhecimento, as consequências disso. Que outra instituição faz isso que não a escola? Não é? Então, ela pode ser que ela seja destruída nesse processo, mas ela pode se tornar esse lugar. Esses autores que eu me referi aqui apostam nisso. Né? Então, eu não tenho uma visão pessimista por isso. Primeiro, porque lutar é sempre necessário. Eu vou muito com Cecília Meirelles, que diz assim: não ganhei todas as lutas que eu lutei, mas perdi todas que deixei de lutar. Certo? Então, eu acho que a gente tem que enfrentar isso. Não é no enfrentamento da desordem, isso já está dado, isso é o que a gente vê. É no enfrentamento do pensar, do refletir, de construir espaço, como o Edgar tem a capacidade de pôr em diálogo pessoas que manifestam opiniões divergentes com a educação, com argumento. Né? E tem uma turma, vamos dizer assim, me desculpe pelo uso, não é no sentido pejorativo, é que me faltou a palavra, que a gente também tem que pensar na formação continuada desses sujeitos, todos os que tomam decisão para o campo educacional.
todos os dirigentes, todos os que fazem lei, né? Tanto legislativo, os que averigam e atuam para garantir o direito da educação, todo no campo do jurídico, né? E os que executam ou decidem os processos da sua gestão. Então, seja onde for, todos os dirigentes que ocupam funções, que tomam decisão no campo educacional, também precisam se atualizar muito em relação a essas questões. Ouvir professores, ouvir profissionais de educação é uma aula. É uma aula. Não é? Permitir a entrada, organizar os sites do governo com as informações para que se possa pesquisar melhor. Né? Vou dar só um exemplo para você ver. O IBGE trabalha com faixas etárias para atender à demanda da missão que o IBGE tem, para o objetivo dele enquanto uma instituição que é. A educação organiza suas faixas etárias de outra forma, para dar conta dos processos, né, evolutivos do sujeito humano, do ser humano, como a gente mostrou, né, definido aqui. Quando você vai definir uma política municipal de educação e o dado do IBGE vem agregado, você não consegue diferenciar quem está na pré-escola, quem está na creche, quem já foi para o ensino fundamental dos anos iniciais, por exemplo. Como é que o município dá conta disso? Nós sentamos com um colega, nosso colega Francisco Brito, e a equipe dele fez uma oficina conosco. Nós sentamos de novo, eu falo, nós é o Fórum Estadual de Educação da Bahia, o FEB, para desmembrar ano a ano, de 0 antes de fechar um ano, de 1 antes de fechar 2. Fizemos toda a escala com ele. Ele fez num minuto, dentro de uma plataforma que eles têm. Né? Nós temos isso hoje para os 417 municípios da Bahia. E já está disponibilizado para eles. Isso é fundamental na definição de uma política municipal de educação. Eu me pergunto, o IBGE é um órgão público? O Estado tem seus órgãos públicos? Por que não conversam? Por que não se pede? Por que não põe na página? Não entende? Né? Então, a gente, como pesquisador, o esforço na busca da informação é muito grande. Quando existem milhares de plataformas que podem tornar tudo isso mais rápido, com uma consistência e uma qualidade melhor para a tomada de decisão do próprio dirigente do órgão, e por aí vai. Né? Obrigada, professora. A gente continua aqui, a segunda pergunta vem de Edgar. Depois eu faço a minha. Tá certo. Professora Nádia, Diga, meu sensacional as suas contribuições. A gente vai crescendo usando a inteligência dos colaboradores, de todos e todas. Eu acho que a sua contribuição foi excelente. Obrigada. Veja, o nosso papel aqui é de discussão, digamos assim, fazer prospecções, invadir o desconhecido. Nós estamos numa fase que nós estamos tendo dificuldade de superar esta nova fase, sem ter superado a fase anterior. É o que a senhora está dizendo aí, não é? A Aline também comentou isso, ou seja, é um duplo problema, que nós temos uma dificuldade e de ainda avançar e reorganizar o sistema formal de ensino,
sistema formal de ensino, aqui eu estou entendendo esse o ensino formal da sala de aula, não é? Do que Anísio Teixeira falava do ensino para o trabalho profissional, as disciplinas de matemática, etc. e tal. Mas o Anísio Teixeira formatou uma escola normal em 1920, quer dizer, trazendo contribuições de educadores franceses, americanos, etc. Mas há 100 anos nós identificamos repercussões dessas escolas na Bahia no censo de 2010. Isso é sensacional, porque ele acrescentou à escola formal também as informações do que se chamava escola não formal, ou seja, à tarde você se preparar para a vida. Muito bacana essa ideia e nós deixamos de conhecer essa ideia com as reformas lá do período militar, com a tendência à privatização da educação, etc. e tal. Agora, eu acho que nós também talvez precisamos discutir um pouco essa possibilidade, digamos assim, aquilo que era do interior das escolas, do objetivo das escolas, das instituições mais formais, de invadir a sociedade, o meio digital, não é? Com contribuições importantes, porque estão circulando, como a senhora disse, circulando informações que estão educando ou deseducando, seja como se quiser compreender, a sociedade. E a sociedade fazendo as pessoas optarem por partidos políticos, por ideologias que se quer que seja desenvolvida, optando por compras, por mudando o orçamento, mudando o comportamento, e isso tem trazido o que a senhora chama aí, e alguns outros filósofos que nós temos acompanhado, lido e discutido, questões, inclusive, de saúde, principalmente para a adolescência, além de um comportamento social inadequado, privativista, um comportamento que não é colaborativo, não é? Que só é competitivo e autodestrutivo. Eu acho. É a impressão que a gente dá à medida que a gente fala com as pessoas que têm estudado muito. E aí, se nós temos esse ambiente das redes sociais, esses canais todos, nós não teríamos que, para além de resolver os problemas da educação formal, as questões que vocês levantaram, a gente encontrar uma maneira de fazer formação humana por esses canais digitais, não só pela escola, mas por outros canais que pudessem ser ativados por instituições distintas ou, inclusive, pelas instâncias governamentais, não é? Será que isso é possível? Se for isso, eu perguntaria para a sua reflexão quais são as questões mais importantes para que, por redes sociais, nós pudéssemos trabalhar com uma formação humana. Quais são esses temas? Quais são esses caminhos? Que não são somente os caminhos da formação para o trabalho, mas para a formação humana. É uma reflexão que eu estou sugerindo que a gente faça. Nós estamos aqui para isso, então precisamos botar nossas cabeças e ampliar a discussão para que a gente possa refletir sobre isso. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço, você sabe disso, né? A gente tem caminhado junto e vai continuar. Olha, Edgar,
eu acho que tanto para a educação no sentido amplo, como dizer assim, da formação humana aberta, da comunidade, das pessoas, e também para a escolar, eu acho que só com a injeção de conteúdos de cultura, filosofia e ética a gente faz esse trabalho. E eu gostaria até de lhe pedir, não deixe o campo formal de fora, porque sem esses conteúdos não vai mudar nada na escola, no sistema, nos meninos, nas meninas, nos professores, nas professoras, nos técnicos, não vai. É preciso uma forte imersão em cultura, arte, literatura, ética, filosofia, música. Falávamos disso na roda de conversa anterior. É necessário reunir os artistas. Olha o movimento de Anísio. Você citou Anísio como que ainda encontra hoje resíduos daquele movimento. Anísio reuniu poeta, músico, né? Antropólogos, certo? Tudo isso fez e conduziu ao manifesto. Tanto é que houve antes, precedendo, em 22, a Semana de Arte. Né? Então, eu acho que há um empobrecimento terrível da população em termos culturais. População sem acesso ao cinema. Hoje a gente vê nas redes, nas Netflix da vida, etc, etc. Mas a escolha, a seleção, ela não está pautada num processo que se discuta, se analise, se reflita. E não pode ser aquela reunião chata, não é? E disse, porque o personagem tal fez isso, fez aquilo, etc. Então, eu acho que a gente poderia lançar mão, e não só na perspectiva bem ampla que você coloca, que eu acho muito necessário. Na escola, pelo menos, você tem um mediador do professor. Mas aqui a turma está solta, sem referência, né, da mediação. Mas acho que isso que você pensa fazer por esta linha pode ser uma referência para a escola formal. Eu não acredito que mude nada sem a relação entre educação e cultura. Cultura no sentido bem amplo, arte também, não é? Literatura também, pensando a cultura como um conjunto de questões. Né? Não é seccionando, ser indígena é isso assim, viu? Não, é indígena, então não é quilombola. É branco, então não é negro. Então não é fazendo isso. A gente precisaria convidar alguns. Eu tive uma experiência muito interessante da UNEB, fizemos um conjunto de diálogos, mas naquela época acho que não temos isso. Foi até junto com o próprio Ivan, em que nós convidamos o filósofo, tivemos com Crisóstomo, um ator, um diretor, que foi Marfuz, discutindo essas relações. Né? Foi extraordinário o impacto que gerou nos nossos alunos, sabe? Mas acabou ali, porque não é próprio, sei lá, do meio egóico universitário adotar essas coisas, né? A titulação do Lattes é mais importante, eu não sei. Professora, me perdoe, Cida, posso fazer um complemento de pergunta? Com certeza. Na última rodada, nós tivemos uma participação de um professor que enalteceu muito o papel dos jogos, porque Sim. Os adolescentes também adoram Sim. muito os jogos. O papel dos jogos para a gente introduzir essas questões da humanidade.
O que é que você acha desse caminho, sendo um dos caminhos, evidentemente? É um dos caminhos e é muito importante. É um caminho com o desenho da contemporaneidade, assim como antes, pensar em montar uma peça de teatro com os alunos para falar sobre farroupilhas, etc., também geraria esse movimento, porque o que importa no que ele estava dizendo, o nosso colega estava dizendo? O que importa é que você vai transformar os jogos numa metodologia de pesquisa. Você vai fazer com que aqueles alunos comecem a pesquisar o cenário, a época, a história, a linguagem e aprender a estruturação de uma certa narrativa na forma digital. Então, isso é música, isso é receita de bolo. Eu fazia muito isso com os alunos. Eu fazia uma prova e dava 3 estilos. Por exemplo, responda a essa questão na forma de uma narrativa de um jogo de futebol, na forma de uma narrativa de uma carta para uma mãe, na forma da narrativa de uma receita de bolo. Ficavam tudo doido. Mas era interessante como eles se movimentavam, não é? Por esses desafios, né? Eu acho pertinente a proposição dos jogos, muito pertinente, porque o que não pode ser é você entregar como uma coisa pronta, mas não só porque é pronta, é porque ele não fez o processo. O importante é o percurso, não é o produto em si, é o percurso dele. Entende? Não sei se me faço entender. Mas é caminhante, caminho se faz ao andar, não é assim? Professora, já com o avançado da hora, eu queria fazer uma pergunta, mas tem uma outra pessoa também que está querendo fazer. A minha pergunta é muito simples. Eu queria saber como é que anda esse processo para esse novo plano aí. Qual é a perspectiva de acontecer e qual é a perspectiva da nossa turma da Bahia estar fazendo as coisas? Eu queria que a senhora me desse alguma notícia com relação a isso. Eu espero que as pessoas tenham aprendido, né, nesse processo para poder a gente avançar um pouquinho mais, né? Que a gente está precisando, porque quando você colocou o percurso histórico nosso, é terrível, é desolador, é assim, desolador. Desolador, exatamente. Aí agora eu queria saber como é que está aí essa transição, porque assim também como você é positiva, eu na minha vida eu tenho essa perspectiva sempre de olhar para a vida assim, achando que a gente pode superar, que a gente pode avançar, que a gente... Então eu queria saber como é que anda isso, eu posso ter esperança aí nesse processo? A senhora nos traz alguma notícia? Depois a gente ouve. Quer ouvir logo a pergunta de Sara? Para a gente depois encerrar, né? Pronto. Então, Sara, manda ver. Professora Nádia, hoje estamos aqui conversando sobre educação, comunicação e tecnologia. Eu sou da geração Z, formada com base no antigo currículo do ensino médio, que oferecia uma carga horária fixa com disciplinas obrigatórias, como português, matemática, filosofia, geografia. E atualmente estamos iniciando a implementação do novo ensino médio, que tem como proposta ampliar a carga horária e flexibilizar o currículo, permitindo que os estudantes escolham itinerários formativos, seja para aprofundamento acadêmico ou formação técnica e profissional. No entanto, apesar dessa proposta inovadora, ainda enfrentamos desafios significativos. De acordo com base do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, a taxa de conclusão do ensino médio no Brasil gira em torno de 70%, e o que significa que quase 1/3 dos jovens não concluiu essa etapa educacional. Além disso, muitas críticas têm surgido quanto ao caráter mais tecnista e alienado de uma lógica neoliberal do novo ensino médio, o que pode impactar diretamente na formação crítica dos alunos e nas suas oportunidades futuras. Com o Enem, a gente faz o Enem com base em várias temáticas ali, história, sociologia, geografia, e que foram diminuídas a carga horária dentro do ensino médio.
Só que as escolas particulares, elas ainda mantêm essa carga horária. A carga horária delas continua tendo essas bases de ensino normalmente. Só que quando a gente começa a enfrentar esses alunos dentro dessas provas, como o Enem, a gente sai já perdendo. Porque quando diminui nossa carga horária, também diminui as temáticas dentro das nossas oportunidades. Então, eu quero entender, eu queria saber da senhora, estudantes de escolas públicas que já enfrentam desigualdades estruturais, agora tem uma carga horária reduzida para disciplinas tradicionais, enquanto os alunos de escolas particulares seguem com preparação mais robustas. Diante disso, eu gostaria de saber qual é a sua percepção sobre o impacto desse novo modelo de ensino na formação intelectual das futuras gerações, especialmente em relação às habilidades de comunicação, pensamento crítico e o uso da tecnologia. Eu vou com a turma que você disse, que está criticando a proposta. Certo? Acho que há um recorte aí no nível da formação dos jovens. Nós estamos falando de uma etapa que é necessário a preparação para a vida e para o mundo do trabalho, né? E, infelizmente, está atingindo, como muitas coisas atingem, a inserção das tecnologias vai atingir mais diretamente os jovens mais vulneráveis, não é? Se a escola e a política não dotar aquilo que Emília Ferreira falava, né, de um ambiente alfabetizador, se a criança que não tem esse ambiente em casa, não tem livro, não vê o pai e a mãe lendo, não conversa sobre questões de cultura, né, etc., ela vai chegar numa escola que também está empobrecida dessas coisas, ela sai perdendo. Não tenha dúvida, ela sai perdendo, certo? Então, observe bem que quando um aluno de uma classe socioeconômica mais vulnerável desponta, né, por uma característica biogenética X, como alguém que conseguiu, apesar de tudo, atingir aquilo, a imprensa, que é outra área que precisa estudar mais, né? Como, inclusive, a gente ouviu na roda, né, de conversa passada, o jornalismo precisa ser mais profissionalizado, né? A imprensa leva isso olha, todo mundo pode. Não pode. Não pode, isso pode ocorrer. Tem crianças, essa semana eu li, tem uma criança que aprendeu sozinha a ler português e inglês, sozinha. Todo mundo faz isso? Não, a criança tinha 6 anos, se não me engano, uma coisa assim, certo? Então, não é estranho que na massa humana você tenha talentos que despontem, não é. Mas é esquisito que a sociedade capture essa informação e apresente como alguém que pode representar a capacidade de superação das privações culturais, das privações nutricionais, das privações afetivas que a maioria passa. Então, eu acho que quem faz a crítica ao novo ensino médio, a gente viu, inclusive, que os itinerários formativos são muito pouco definidos, que haviam disciplinas até de como fazer brigadeiro, etc., coisas absurdas desse tipo, não é? Enfim. Então, a crítica, ela levanta para a gente um momento de reflexão. E a crise que a gente está passando, ela é muito importante, porque ela nos conduz à reflexão. Ela nos tira dessa posição um pouco de conforto, que a gente pensa que as coisas estão bem. Então, nesse sentido, eu sou muito na perspectiva da Hannah Arendt, né, quando ela discute o sistema educacional nos Estados Unidos e diz, olha, depois da Segunda Guerra e tal, isso aqui a gente tem que enfrentar. Minha querida Cida, eu não tenho resposta. O que eu sei é o seguinte: o FEBA fez o dever de casa, participou da comissão de elaboração do
do anteprojeto de lei, para poder, aliás, do subsídio para elaborar o anteprojeto de lei. Essa proposta foi entregue na Secretaria de Educação, percorreu várias secretarias, foi até a PGE, salvo engano, 2 vezes. Teve o parecer do órgão encarregado de fazer a análise final do documento. Recebemos da secretaria o parecer da COAPES, né, que é a Comissão de Análise, não sei, de Documentos do Estado, uma coisa assim. Desculpem se o Estado, perdoe, não saber a sigla direito. Voltou para a gente fez uma análise desse posicionamento, apontando problemas conceituais, terminológicos, entende? Até na forma de estruturação da lei, em termos de dispositivos, de artigo, de capítulo, a gente apontou, devolvemos esse estudo à secretaria. Não sabemos, a partir daí, que caminho tomou. Estamos, de tempos em tempos, encaminhando um novo contato, fazendo reuniões para pedir um retorno. Isso com relação ao plano estadual. Com relação ao sistema, nós fizemos, sim, nós também entregamos uma apreciação da proposta ao Conselho Estadual de Educação. Tivemos uma reunião convocada pelo Conselho, levamos a documentação. Esses materiais estão conosco, a gente pode conversar com o nosso coordenador, o professor João Danilo, e ver, né, para passar, então, para a gente poder até acompanhar, discutir, né, essas coisas. Eu acho que são documentos públicos, né? Professora, muito obrigada pela sua resposta. Você me deu um alento. Pequenininho, eu também, mas me deu. Tem que sair. Isso tem que sair. E a gente precisa acompanhar na Assembleia. Com certeza, que aí é o mais difícil. Nesse momento, é o mais difícil, né? A gente, inclusive, está encaminhando uma discussão com eles, com as lideranças, no sentido de que haja uma reunião não só com a Comissão de Educação, mas com todos os deputados presentes, para poder falar do que é um plano de educação e tal. Talvez bater de porta em porta, viu, professora? Bom, a gente se despede dessa grande pessoa, dessa aula maravilhosa. Toda a nossa SEI lhe agradece, né, Edgar? Obrigada. A Direste, principalmente, e muito obrigada por contribuir para a gente continuar pensando sobre esse momento. Muito obrigada, professora. Obrigada a vocês. Vamos seguir juntos. Nós temos uma pauta que não dá para caminhar sozinho. Eu vou lhe incomodar um pouquinho depois, que eu quero umas indicações suas. Tá certo. Ok, beleza. Tá. Tchau, Muito gente. obrigado. Beijo, obrigada. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.